Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Roseli Moura e como a gente foi impossibilitado de ter aula online em função do feriado, eu tô fazendo esse vídeo. Na verdade, eu vou fazer dois porque eu penso que fique muito carregado a gente fazer um vídeo inteiro para fazer essa revisão, né? Não é tão imediata. Então, vou controlando aqui o tempo. Minha ideia é dividir três nessa primeira fase e três no outro vídeo, né? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer exercício com variável discreta, né? Vamos revisar brevemente binomial e Poisson. E talvez dê tempo da gente fazer o exercício de normal, aquele básico de curva normal para revisar. E aí no seguinte, quem tiver interesse só no conteúdo posterior já pode, né, se programar. Aí no seguinte eu faço os exercícios de aplicação de normal, que muitas vezes tem mais detalhes. Como a gente não pode também fazer vídeos muito longos, o que eu vou pedir para vocês? Peguem uma calculadora, já deixa fixado lá umas 5 ou 6 casas, para que não haja divergência em relação às respostas que a gente está fornecendo, porque pode ter. Nós ainda não sabemos como que vai ser exatamente a prova, então para evitar a gente já deixa claro como que nós vamos considerar com as casas decimais, tá bom? E é isso, tá bom? E qualquer dúvida em alguma etapa do exercício, vocês deixem tanto no fórum como nos comentários aqui, tranquilo, tá bom? Vamos lá? Então, o primeiro exercício é de binomial, né? Vamos só deixar aqui do ladinho uma colinha, né? A formulinha da binomial, o que eu vou ter? Eu vou geralmente calcular a probabilidade de uma variável x ser igual a k. K, você que tem que perceber no enunciado. Aí a gente faz uma combinação nk, será que vai caber aqui? Multiplica por p elevado a k e q elevado a n menos k, o resto, né? Não coube aqui, meu Deus. Então, mas deixa eu só por um pouquinho mais para baixo, porque ela vai ser o nosso norte, não pode ficar, por assim dizer, vou por aqui mesmo. P de x igual a k, eu tenho uma combinação n tomados k, multiplica por p elevado a esse k e q elevado ao resto, que é n menos k. Essa combinação, para quem não recorda, se bem que tem uma função na calculadora para você calcular, mas quem quiser fazer na unha, né? É o quê? É o n fatorial dividido pelo k fatorial, é combinação, e ainda aqui embaixo é o n menos k fatorial, tá? Mas a gente já comentou que tem uma tecla para isso. Pois bem, então vamos lá. Qual é a situação? Item A. Então vamos lá. Um curso de treinamento aumenta. Eu vou explicar, né? Antes de iniciar. P seria o que? A probabilidade do sucesso. Binomial sempre vai ter sucesso e fracasso. P é o sucesso, Q é o fracasso, tá certo? N é o total, né? No caso que você vai perceber à medida que você esteja lendo o exercício, quem seria o N naquele exercício. Então, é questão de observação. Então, vamos lá. Um curso de treinamento aumenta a produtividade de certa população de funcionários em 80% dos casos. Segura a onda, o que é esse 80%? Determine, utilizando o modelo binomial, a probabilidade de, ao selecionarmos ao acaso 5 funcionários, então esses 5 aqui é que vai ser o nosso N, é o total, tá bom? 5 funcionários, quaisquer que participem desse curso, obtermos, pois bem, 5 funcionários selecionados, eu quero
pelo menos um funcionário com aumento de produtividade. Então, só a partir da pergunta que a gente vai saber quem é o P, quem é o Q, né? Então, como ele quer o aumento de produtividade e é 80%, o P é 80%. Consequentemente, né, vou deixar aqui do lado, né, o P sendo 80%, o Q é o complementar, né, que é 0,2. O resto, gente, é só com cuidado, observar o pelo menos, no máximo, no mínimo, aquelas, né, conjunçõezinhas que às vezes complica a resolução. Então, vamos lá. Pelo menos um funcionário com aumento de produtividade. Pois bem, então, probabilidade de pelo menos um inclui 1. Então, x maior ou igual a 1. Isso é importante. Aí você olha e vê 5. Pelo menos 1 é 1, 2, 3, 4, 5. Então, você percebe que vai dar trabalho. Se dá trabalho, a gente resolve pelo complementar. O que é o complementar de pelo menos 1? É o total, que é 100%, menos probabilidade de x ser o quê? Menor que 1. Então, menor que 1. Pois bem, e o que é x ser menor que 1? Qual é o único? É uma variável discreta, só assumir valores inteiros aí, né? Então, menor que 1 é só o zero. Então, 1 menos p de x igual a zero. Ok? Pronto, ajeitou. Concorda que vou ter que calcular somente uma probabilidade, ao invés de, olhando aqui no início, maior ou igual a 1, teria uma série. Um outro detalhe, perceba a importância de perceber o que? Se é incluindo ou não, né? Pelo menos um inclui um. Tomou esse cuidado, o resto você manda para a calculadora. De que forma? Então, vamos lá. 100% menos P de x igual a zero. Então, olhando nossa fórmula, o K é zero. Tá certo? Então, se o K é zero, vamos lá. NK, quem que é o N? 5. Então, uma combinação de 5, tomado 0 a 0. O sucesso é 0,8. 0,8 ao quadrado. Opa, perdão. 0,8 elevado a zero, né? Então, 0,8 elevado a zero, e que é o K, olha a fórmula, e o 0,2, que é o complementar do sucesso, que é o fracasso, deixa ajeitadinho aqui, elevado ao resto, quer dizer, 5 menos 0 é o próprio 5. Sempre a soma dos expoentes vai dar o N, tá certo? É isso que significa esses expoentes. E aí, pessoal, qual é o pedido que eu faço a vocês? Se vocês têm tranquilidade com a calculadora de fazer todo esse cálculo numa tacada só, faça isso, porque até dá. Quando é uma multiplicação, 0,8 elevado a zero, quando o número principalmente é desse tipo, é tranquilo. Caso você não tenha essa tranquilidade, vai fazendo aos poucos. Principalmente esse exercício aqui, eu já deixei calculado. Quando a gente faz online, a gente já tem mais tranquilo. Olha lá, esse número, ele vai dar muito pequenininho. Então, se você não fixou as casas, né, com uma grande quantidade, 3. Então, eu tenho 3 zeros aqui, né? Se você não fixou, vai dar zero. Então, muito cuidado, né? E aí, tranquilo, eu chego nessa resposta que é 99,9% e em tempo. É para pôr todas essas casas, não é para arredondar só 99% aproximadamente, não. Tô frisando que é para fazer tudo, tá bom? É isso, exercício muito simples, só identifique com tranquilidade quais são os parâmetros aqui, né? N, P, K, Q e etc. Pois bem, o segundo item, que é o B, eu já tenho no máximo 2. No máximo 2, então o que eu tenho? P de x menor ou igual a 2, porque no máximo 2 inclui o 2.
Novamente, aqui o grau de dificuldade menor ou igual a 2, não precisa usar o complementar, né? Menor ou igual a 2, eu teria P de x igual a 0, ou, então, ou mais, P de x igual a 1, ou P de x igual a 2, porque inclui o 2. Com os mesmos dados, o que nós temos? P de x igual a 0, a gente já viu, que é 5 tomado 0 a 0, o 0, vezes 0,8 elevado a 0, vezes 0,2 elevado a 5. Ou o outro, P de x igual a 1, o K é 1. Então, 5 tomado 1 a 1, 0,8 elevado a 1, ou seja, a produtividade só de uma pessoa, não produtividade do restante, que é 4. E 5 tomado 2 a 2, com 0,8 ao quadrado, e o restante em relação a 5 com o fracasso, que é 0,2. Só isso. 2 mais 3, 5. 1 mais 4, 5. 0 mais 5, 5. Tranquilo, deu N. E aí, novamente, nesse caso, aí eu peço para tomar o cuidado, não faz numa só, faz esse e faz esse. Quando é multiplicação, tranquilo, mas a soma, só se você põe na memória muito bonitinho, para não dar problema. Eu já deixei aqui, ó, esse aqui a gente já tinha feito, né? 0, 1, 2, 3, 3, 2, que é esse que tá aqui em cima. Olha, bem pequenininho, mas significa alguma coisa. O outro também, mas nem tanto, um pouquinho maior, 0064, mais, vou fazer essa soma depois, 0,0512, ok? Então, vamos lá para ver. Deixa eu até pegar aqui a calculadora pra gente. Esse aqui eu não cheguei a fazer o final. Então, eu tenho aqui na calculadora essa soma. Então, rapidinho, o que nós temos? Ponto 1, 2, 3, 3, 2, mais ponto 0064, mais ponto 0512, ok? 005792, exatamente o que eu tenho de resposta aqui em cima. Vocês estão vendo na resposta, deu certinho. Então, a resposta dada, eu tenho 0,05792, ou seja, 5,7%. Essa seria a probabilidade, tá certo, pessoal? Então, o exercício 1 de binomial não sai muito desse tipo de questionamento, né? Você tem que verificar quais são os parâmetros e verificar se é incluindo ou não incluindo, maior ou igual, menor ou igual, só maior, e porque faz diferença, tá? Pois bem, vamos para o exercício de Poisson. Bem, em Poisson, antes de começar o exercício 2, qual é a formulinha também? Nós vamos ter probabilidade x igual a 1k aí também, tá? Aí eu vou ter o E elevado a menos lambda, lambda vai ser a média, que a gente vai ter que encontrar, geralmente por regrinha de 3, multiplicado pela mesma média, elevado a este k, dividido por k fatorial, ok? Beleza? Então, observa o E, que a gente já conhece, não tem segredo. Então, vamos lá. Eu tenho uma loja que atende 20 clientes por hora. Exercício com uma regra de 3 que nem precisa fazer, né? 20 clientes por hora. Sabe-se que o número de clientes atendidos segue uma distribuição de Poisson. Determine a probabilidade de atender mais do que 2 clientes em 30 minutos. Ou seja, a pergunta é,
probabilidade x maior que 2. Perceba que neste caso não vai incluir o 2, ó. Mais do que 2, não tá falando que vai ter 2. Maior que 2. Não inclui. Sutil, exercício, né? E aqui, sinceramente, né? Muito tranquilo, 30 minutos. Então, o lambda, que geralmente você tem que fazer uma regrinha de 3, de cabeça, né? Então, para quem não entendeu como que é essa regra, olha lá. Eu tenho 20 clientes em uma hora tem o quê? 60 minutos. Então, eu quero saber, em média, por isso que o lambda é a média, quantos eu vou ter em 30 minutos, tá? Então, é metade, beleza? Então, esse lambda é igual a 10. 10 o quê? Clientes. Perceba que a variável é cliente. A variável não vai ser o tempo, tá bom? E também aqui a gente tem que abrir, né? Maior que 2, quando eu tenho 20 clientes, vai dar trabalho. Maior que 2 é 3, 4, 5, 6, até 10. Então, uso complementar. Então, vai ser 100% menos o complementar de maior que 2. O complementar de maior que 2 é o quê? P de x menor ou igual a 2. Compare depois com o exercício 1, que é exatamente o contrário. No outro, a gente tinha incluído o 2 aqui, não incluía aqui, tá bom? E aqui, novamente, a gente abre. Eu vou pôr aqui embaixo. Eu tenho o quê? 1 menos. O que é menor ou igual a 2? Abre 1. Cochete, eu particularmente, né? Ou vai menos direto, mas eu prefiro fazer assim. Menor ou igual a 2 é o 0, o 1 e o 2, tá? P de x igual a 1 ou P de x igual a 2, beleza? Tranquilo. E aí a gente vai substituir essas probabilidades pela fórmula de Poisson. Então, neste caso, K, no primeiro caso, K é 0, eu substituo aqui o lambda e o K. O lambda é 10, o E neperiano que a gente conhece. Então, vai ser E elevado a menos 10, que multiplica o próprio 10, elevado a K, que é 0, dividido por 0 fatorial. Mais E elevado a menos 10, perceba, o 10 é fixo, vezes o próprio 10, só varia o K, elevado a 1, dividido por 1 fatorial. E E elevado a menos 10, vezes 10 ao quadrado, dividido por 2 fatorial. Ok? Lembrando que tanto 1 fatorial quanto 0 fatorial é igual a 1, e o 2 fatorial é o próprio 2, né? Então, mesmo assim, como tem o numerador, né? Sempre é bom fazer o cálculo, né? Na calculadora. Aqui é o próprio e elevado a menos 10, certo, pessoal? Então, ele também vai dar, observa lá a nossa resposta final. É altíssima essa probabilidade, 99%, ó. Altíssima. Então, isso significa que este cochete grandão dessa somatória vai ser extremamente o quê? Pequeno, tá? Então, uma vez que são resultados pequenos, isso aqui é o inverso de E elevado a 10, né? E elevado a menos 10 é 1 sobre E elevado a 10ª potência. Então, ele é pequenininho. Então, eu já peço... Nossa, eu até fiz aqui, poderia fazer direto, só para vocês verem quão pequenos eles são. São 4. Então, olha. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Claro que esse aqui tá bem exagerado. Eu acho que é bom você dar uma treinadinha para ver se diminuindo o número de casas, mas aqui pelo menos umas 7, né? Porque senão esse algarismo significativo tá lá longe, né? Aqui é interessante, ó. Elevado a 10, aqui dá 1, aqui dá 1. Esse aqui dá 10. Então, na verdade, essa fração é o quê? 10 vezes maior que essa. Então, só diminui um zero, né? É isso que vai acontecer. Então, é 4, 5, 3, 9, 9, 9, tá? Mais, e o outro é vezes 10 de novo. Coincidência, isso não é padrão, tá?
não vai achar que cada um tem esse padrão, né? É porque o lambda deu 10, só por isso, né? Então, e a gente tá trabalhando com números decimais, só por isso. 65. Então, opa. Então, olha só o tamanho do bicho, né? Então, vai ficar 1 menos essa somatória, que também é menos de 1%, como a gente já verificou lá no valor que a gente tem que chegar. Bom, só até aqui eu já deixei calculado, senão a gente fica 1 hora aí fazendo esse exercício, tá? Mas em tempo, façam essa conta. Não deixa pra fazer, treinar isso na sua calculadora em cima da hora da prova, porque a prova ela tem um tempo, né? Então é bom que você já esteja legalzinho. Então, se eu faço 100% menos de 1%, é essa resposta aqui que a gente já tem arredondada, tá bom? Beleza? Perfeito. Bem, eu acho que dá tempo, eu vou fazer mais um, tá certo, pessoal? Senão os demais são mais longos, de tal maneira que dê uma meia hora cada um dos vídeos. Vamos lá. Bem, as duas variáveis que a gente trabalhou agora são variáveis discretas, binomial, Poisson. Agora a gente já vai para normal. Deixei aqui a curvinha normal só para a gente não perder o norte, né? Nós temos tudo tabelado, nem todas as perguntas você vai conseguir a resposta da probabilidade imediatamente. Por quê? Porque na tabela você só tem esta região que eu estou aqui achurando, né? Na verdade, é melhor eu mostrar aqui na nossa tabela. Olha, já deixei aqui a tabela. Não sei se está sendo bem visível aí para vocês, está lá em cima, né? Então, eu tenho aqui essa região alfa, que corresponde à área, que vai ser a nossa probabilidade, em relação ao que? Ao Z que a gente vai encontrar. Esse Z, eu pego uma parte inteira, a decimal e a centesimal. A decimal está na coluna, né, com a inteira, e a centesimal está na linha. Eu já destaquei com algumas cores os valores que a gente vai usar, já, para a gente não gastar energia procurando, tá certo? E focar mais na apresentação, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui, porque eu não sei o que eu vou perguntar, então vamos lá. Uma pesquisa indica que para cada ida ao supermercado, uma pessoa gasta uma média de 45 minutos com um desvio padrão de 12 minutos. Não se esqueçam que antes de iniciar o exercício é bom você colocar com tranquilidade os parâmetros. Os parâmetros seriam a média e a variância em tempo, a média e a variância, certo? Deixa eu até fazer destacado, né? Porque a gente vai usar isso direto nas outras aulas. Então, eu tenho e esses parâmetros são variáveis nas aplicações. Então, média, variância, ok? Depois, a gente vai encontrar o Z correspondente a partir do X dado ou pedido, né? Z vai ser X menos a média dividido pelo desvio. Então, no denominador é a raiz quadrada da variância. Pois bem, então vamos lá. Nessa situação, nessa variável, então eu tenho como parâmetros 45 minutos e o desvio é 12, ou seja, aqui dentro é 12 ao quadrado. Embora a gente não vá utilizar, é bom que isso fique claro, tá? E, ok, se uma pessoa entra no supermercado, determine a probabilidade dela gastar entre 50 e 60 minutos. Então, é um exercício básico, né? Não é uma aplicação. Então, entre 50 e 60 minutos, tá certo? É indiferente você colocar menor ou igual aqui,
tá? Só vai ser significativo na aproximação da binomial, tá? Ok? Porque a área... Aí você observa, tanto 50 quanto 60 são maiores do que 45. E aqui esse aqui é uma normal com Z. Mas se você se sente mais confortável para entender o fenômeno, você pode fazer o quê? Colocar uma normal em relação ao X, que é o que a gente está analisando. E aí você vai verificar o quê? Que a média é 45. E os dois valores estabelecidos estão o quê? Estão à direita. Então, se eles estão à direita, não estão tabelados, tanto 50 quanto 60. Deixa eu exagerar um pouquinho só para poder pegar uma área. Então, se eu tenho 60 aqui e o 50 aqui, na verdade, o que eu quero é só esse pedacinho. E esse pedacinho não está tabelado. Então, o que a gente faz? Encontra esses valores de Z, tá? Tá, vamos lá. Colocando, quem seriam esses valores de Z? Vou pôr aqui embaixo. Por uma... Deixa eu ver se essa cor fica boa. Dá. O primeiro Z em relação ao 50 fica 50 menos a média, que é 45, dividido pelo... já é dado o desvio, por 12, tá certo? E o segundo vai ser 60 menos 45, também dividido por 12. Pois bem, esses dois valores, deixa eu ver se eu já deixei aqui tranquila para a gente procurar, sim, que é os que a gente vai procurar lá atrás, 0,42 e aqui fica 1,25. Pois bem, esses dois resultados, deixa eu até dar uma destacada aqui, foram positivos, como a gente, óbvio, já tinha observado, né? Como se eu tivesse algo para cá, né? 0,42 e o 1,25, né? Fica mais ou menos para cá. Opa, 0,42 é menos que aquele que eu anotei. Aqui, tá certo? Vamos lá. Eu tenho 0,42 que é mais que 0 e 1,25 para cá. Então, ó, exatamente o que a gente já tinha, né, comentado quando a gente usa como parâmetro o x, né? Aqui eu fiz em relação a x, aqui em relação a z. Pois bem, então qual é o cálculo que a gente tem que lembrar? Já que não tá tabelado, o que eu faço? Eu vou lá na tabela, pego o maior, que é correspondente ao 60. Quando eu vou na tabela e encontro isso daqui, eu tô pegando do 45 até 60, ou do 0 até 1,25. Tá? Menos este pedaço que é o do 0,42, né? Então, o do 60 é o maior, que é 1,25, menos a área correspondente ao menor, tá? Então, só ajeitando aqui em cima, o que que eu tenho? Em Z, probabilidade de X, de Z no caso, de Z ser maior que 0,42, e ao mesmo tempo menor que 1,25. Tá certo? Lá na tabela, o que eu destaquei aqui em rosa, olha, 0,42, 16, 27, 57. E 1,25, 1,25 tá aqui, tá? Então, eu não destaquei. 39, 45, 43, 56. Pois bem, traz esses resultados, acho que eu pus aqui, isso mesmo. Então, eu vou ter o maior igual a 39, deixa eu dar uma dividida aqui. Então, eu vou ter 0,39, 43, estou lendo a tabela, 50, menos 0,16, 27,57, tá? Então, você não precisa essa subtração, deixa eu só finalizar, 0,23, 15, 93, que é a resposta dada aqui. Em tempo, você não precisa fazer os dois gráficos,
Mas eu acho importante sempre fazer um para você não se perder, porque existem situações conforme os resultados, no caso de média, e as propostas aqui de intervalo, em que você tem que somar. Então, para você saber quando subtrai, quando soma, pelo menos um para não se perder, tá certo? Qualquer dúvida nesse exercício, vocês escrevam e também olhem os Webex antigos que a gente já trabalhou exercício nesse nível, tá bom? É isso, gente. Vou parar agora e o restante dos exercícios de aplicação de normal eu faço no próximo vídeo, tá bom? Até já! Vamos lá.